Fala, povo abençoado, estamos ao vivo aqui em duas plataformas hoje. Hoje nós iremos estudar estudo bíblico, né? Marcos capítulo 11. Hoje nós iremos estudar Marcos capítulo 11. Vou aqui compartilhar com outras pessoas a nossa live do estudo bíblico. A outra plataforma que estamos. Sejam todos bem-vindos que estão aqui. Compartilhar aqui e a gente já começa. Pegar aqui a Bíblia para a gente estudar. Glória a Deus. Tenho certeza que hoje Deus vai falar com você de uma forma sobrenatural. Principalmente você que está precisando de uma direção espiritual. Marcos, capítulo 11, que nós iremos estudarmos hoje. Seja bem-vindo, meu irmão. Se quiser compartilhar também, fica à vontade, viu? Compartilhar aqui com outras pessoas. Glória a Deus. Tô compartilhando aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente começa, tá certo? Só um momento. Vamos embora. Amém, graça e paz, irmã Maria. Vamos iniciar agora nosso estudo bíblico para a glória de Deus. Amém? Marcos capítulo 11. Senhor, nós queremos te agradecer por esse estudo bíblico. Pedimos ao Senhor, fala conosco poderosamente. Nos dá a direção, Pai, daquilo que nós precisamos, daquilo que o Senhor sabe, que é a tua palavra, que é o Senhor, que é a tua direção, que é o teu querer
sobre nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco aqui, nesse momento, nesta tarde e nesse dia. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém? Marcos capítulo 11, isso mesmo, Marcos capítulo 11. Amém, irmã Rosângela. Seja bem-vinda, minha irmã. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 11. Lembrando que primeiro eu vou ler, depois eu trago a explicação, tá certo? Marcos capítulo 11. Olha o que vai dizer. Marcos capítulo 11. Ontem estudamos Marcos capítulo 10. Hoje iremos estudar Marcos capítulo 11. Isso mesmo, irmã Rosângela. Marcos capítulo 11. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfage e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Versículo 2. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que verão amarrado ali um jumentinho na qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas, o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Versículo 4. Os 2 discípulos foram encontrar o jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Versículo 6. Responderam: conforme Jesus havia instruído, e os deixaram levar o animal. Versículo 7. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Versículo 8. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Versículo 9. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana! Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Versículo 10. Bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu. Glória a Deus. Versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Versículo 12. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Versículo 13. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Versículo 14. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Versículo 15. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 16. Impediu todos de usarem o templo como mercado. Versículo 17. E os ensinava, dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Versículo 18. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinha medo dele, pois o povo estava muito admirado com seu ensino. Versículo 19. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Versículo 20. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Versículo 21. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito. A árvore exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Versículo 22. Jesus disse aos discípulos: tenha fé em Deus. Versículo 23. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Versículo 24. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Versículo 25. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar,
seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Versículo 27. Mais uma vez, voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, ainda no versículo 27, os principais sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas que lhe deu esse direito? Versículo 29. Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Aleluia. Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Se vocês responderem a uma pergunta, versículo 30, a autoridade de João para batizar, a autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Versículo 31. Eles discutiam a questão entre si. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João, versículo 32. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tenham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Versículo 33. Por fim, responderam: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Gente, olha que forte isso aqui. Olha que forte esse capítulo 11. É muito forte, gente. Esse capítulo 11 de Marcos é muito forte. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você através desse capítulo aqui hoje. Marcos capítulo 11, versículo 1. Olha que interessante isso aqui. Marcos capítulo 11. Lembrando, pessoal, eu estou em duas plataformas, tá certo? Quem está aqui no YouTube, quando eu olhar para cá, é porque eu estou falando com o pessoal da outra plataforma. E o pessoal dessa plataforma aqui, quando eu olhar para lá, é porque eu estou falando com o pessoal da plataforma aqui do YouTube, tá bom? Então, o que é que acontece, gente? Olha só, o que aconteceu aqui? Marcos capítulo 11, do versículo 1 ao 11, a gente vê a questão aqui da entrada triunfal, né? Jesus chega como um rei humilde. E aí Jesus, o que é que aconteceu? Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, por incrível que pareça. E aí a multidão começa a estender os mantos, os ramos no caminho e começa a gritar: Hosana! E aí ele entra no templo, olha tudo e vai embora ao entardecer. E o que é que nós aprendemos aqui, gente, nessa passagem? Quando a gente ouve a frase Hosana, muitas das vezes a gente entende como uma mulher, como se fosse uma mulher, né? Ou tem um louvor que diz: oh, Hosana nas alturas, porque santo és. A gente acha que a expressão Hosana nas alturas, a gente está clamando a uma mulher. Mas na verdade, gente, a palavra em hebraico, né, é uma exclamação de louvor. Quando se fala Hosana, Hosana, é uma exclamação de louvor em forma hebraica que significa salva agora. Ou seja, Hosana, salva agora, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Então o que é que acontece? O que é que nós aprendemos aqui do versículo 1 ao versículo 11? É que Jesus é rei, gente, mas entra com humildade. Esse rei aqui está entrando com humildade. Ele não chega, Jesus, ele não chega com força humana, mas ele chega com autoridade divina. E aí a cidade aqui estava cheia de festa, gente. Mas poucos estavam, por incrível que pareça, né? Você que está aqui nessa plataforma me assistindo, poucos estavam realmente prontos para seguir Jesus Cristo. Essa é a verdade. E eu pergunto para você, será que você está recebendo Jesus só com festa? Ou será que você está recebendo Jesus além da festa, ou seja, com obediência?
Porque tinha gente ali que está recebendo ele de uma forma assim, festiva, mas não estava recebendo ele com obediência. E Jesus, gente, ele quer mais do que aplausos. Jesus, ele quer espaço verdadeiro no seu coração. É isso que Jesus quer. Seja bem-vindo, Joseilson. Jesus quer espaço verdadeiro no seu coração, no meu coração, no nosso coração. É isso que Jesus quer. É como, por exemplo, receber um convidado importante com fogos, mas não deixar ele entrar na casa. É mais ou menos isso. Como receber um convidado importante, solta os fogos, mas não deixa aquele convidado entrar na casa. É mais ou menos isso que as pessoas fazem hoje em dia. Fazem festa, colocam festa com o nome de Jesus, mas não deixa Jesus entrar na casa, não deixa Jesus entrar na vida. E Jesus, ele quer transformar. E antes de transformar, primeiro ele quer entrar. Porque tem gente que não quer deixar Jesus entrar na vida. Tem gente que não quer deixar Jesus entrar no coração. Tem gente que não permite Jesus entrar no coração. E Jesus, ele quer entrar no seu coração. Permita Jesus entrar no seu coração. Você precisa permitir isso. Você precisa permitir o Espírito Santo entrar no seu coração. Você precisa permitir o Espírito Santo entrar no seu coração. Parabéns para quem chegou aqui, né? Na outra plataforma. Parabéns para quem chegou na outra plataforma aqui. Já chegou deixando o like, viu? Está de parabéns. Lembrando que o like nos ajuda a alcançar mais pessoas, tá certo? Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Quem está aqui na plataforma daqui, não esqueça de seguir, tá certo? Em nome de Jesus. Então, o que é que acontece? Jesus, eu creio que se você se arrepender, Jesus está entrando hoje na tua vida. Você crê nisso? Jesus está entrando hoje na tua vida com a autoridade e a paz que você está precisando. Jesus entra ele. Jesus entra nele. Jesus entra nela com autoridade, com paz. Aleluia. Receba ele agora. Receba ele como rei de verdade. Receba o Senhor Jesus como rei de verdade. Gente, do versículo 12, versículo 14, versículo 20 e versículo 21, a gente vê aqui, gente, que retrata muito sobre a questão da figueira, né? Versículo 14, do versículo 12 ao 14, do versículo 20 ao 21, a gente vê aqui sendo retratado a questão da figueira. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam de seu fruto, e os discípulos ouviram o que ele disse. Aí, quando chega aqui do versículo 15, cadê? Versículo 14. Aí quando pula para o versículo 20 ao versículo 21, a gente vê aqui a questão da figueira, né? E aí Deus está procurando frutos em nós. É isso a representação da figueira sem fruto. É que Deus está procurando fruto em nós. E o que é que aconteceu? Jesus vê uma figueira cheia de folhas, mas sem fruto. E aí ele amaldiçoa e de repente ela seca. E aí depois os discípulos percebem que a figueira secou desde a raiz. E o que é que nós aprendemos aqui, gente? É que não basta a aparência. Não basta só ter aparência. Deus, ele procura frutos. A figueira aqui representava um povo com religiosidade exterior, mas sem transformação de vida interior. Essa é a verdade. E eu pergunto para você, e quando eu pergunto para você, estou perguntando para mim também, porque eu estou me vendo aqui nessa live. Tem algo de aparência na sua fé? Deus não quer só rituais. Deus não só quer rituais. E quando eu falo de rituais, a gente pensa que rituais só existem para o lado mal. Não. Existe o ritual para Deus
e existe o ritual para o mal. E qual é o ritual para Deus? Um exemplo, oração é um ritual para Deus, leitura da palavra, o jejum é um ritual para Deus, né? Um ritual para Deus, tá bom? Existe o ritual para o mal e existe o ritual para Deus. Ritual é aquilo que nós fazemos para algo, né? Onde nós adoramos algo e nós adoramos o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, Deus ele não quer só rituais, mas ele quer frutos reais. E que frutos são esses? Está lá em Gálatas capítulo 5. Amor, arrependimento, perdão, obediência e várias outras coisas. Esses são os frutos. É como, por exemplo, gente, isso aqui é como, por exemplo, um bolo bonito. Por fora, né, ele está bonito, mas por dentro está cru. Não sei se você já comeu um bolo assim. Por fora estava bonito, mas quando você comeu por dentro, estava cru. Deus, ele quer verdade. Deus, ele não quer disfarce de nós. Você crê que através dessa live o Senhor vai te ajudar a produzir frutos verdadeiros? Eu creio que através dessa live Deus ele está te limpando da aparência vazia para gerar uma vida real, uma vida de transformação, uma vida de fruto. Do versículo 15 ao versículo 19, eu falei aqui do versículo 14, do 20 ao 20, do 20 em diante, porque todas elas falam da figueira. E agora eu falo do versículo 15 ao versículo 19. O que é que acontece, gente? Aqui, Jesus ele limpa o templo. E aí a gente percebe que a casa de Deus é lugar de oração. Jesus entra no templo, aqui do versículo 15 ao 19, entra no templo e aí expulsa os que estavam comprando e vendendo. E ele diz, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. E o que é que nós aprendemos aqui? É que Jesus ele não tolera religiosidade corrompida. Jesus ele não tolera um cristianismo corrompido. Ele quer pureza, ele quer reverência, ele quer oração na casa dele. Aleluia. E ele quer também tudo isso no nosso coração, na nossa casa interior. Porque a nossa casa interior é templo do Espírito Santo. Ele quer pureza, ele quer reverência, ele quer oração, ele quer tudo voltado para ele. Aleluia. E eu pergunto para você, tem algo desorganizado ou impuro no templo da sua vida? Porque se tiver, deixe Jesus limpar. Deixe Jesus limpar. Ele quer morar onde há oração e verdade. Ele quer fazer morada. É como, por exemplo, é como fazer faxina num lugar abandonado. É como fazer faxina num lugar abandonado. Jesus, gente, ele limpa o que está sujo para que a presença dele habite ali, naquele lugar abandonado. Não sei se você já foi fazer faxina no lugar abandonado. Jesus faz do mesmo jeito. Jesus ele limpa aquele lugar abandonado, o que está sujo, para que a presença dele habite ali e aquele lugar não se sinta mais abandonado. Você crê que Deus está usando esse estudo aqui e ele está limpando o teu coração e a tua casa hoje? Vai haver espaço novo para a presença dele em nome de Jesus. Do versículo 22 ao 26, o que aconteceu? Jesus ensina que se alguém tiver fé, sem duvidar, pode dizer ao monte para se lançar ao mar, e isso acontecerá. Ele também fala, gente, da importância do perdão nas orações. Porque a fé verdadeira, ela fala, a fé verdadeira, ela crê, e a fé verdadeira, ela perdoa. Vou repetir. A fé verdadeira, ela fala,
A fé verdadeira, ela crê, e a fé verdadeira, ela perdoa. Deus, ele responde orações. Orações principalmente cheias de fé, orações principalmente cheias de perdão. Aleluia. Então, o que é que acontece, gente? Quem guarda mágoa, muitas das vezes atrapalha a sua comunhão com Deus. Você precisa entender isso. Quem guarda mágoas, muitas das vezes atrapalha a sua comunhão com Deus. Ao versículo 25. Quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que o Pai no céu também perdoe os seus pecados. Versículo 26. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Ou seja, eu só sou perdoado, seja bem-vindo, Thaís. Eu só sou perdoado se eu liberar perdão. Eu só sou perdoado por Deus se eu liberar perdão. Vou repetir, a fé verdadeira, ela fala, ela crê e ela perdoa. Deus, ele responde orações cheias de fé e de perdão, porque quem guarda mágoa atrapalha a sua comunhão com Deus. Eu pergunto para você, você tem fé com perdão ou está orando com o coração travado? É isso que eu pergunto para você. Porque se estiver orando com o coração travado, libere perdão hoje e creia, Deus, ele quer mover montanhas que está impedindo de você crescer na vida. É como, por exemplo, é como destrancar uma porta. A chave, gente, representa a fé e o perdão. Sem a fé e o perdão, sem elas, a resposta não entra. Sem ela, a porta não é destrancada. Eita, isso é forte, hein? Deus hoje está ativando uma fé nova no teu coração. Tu crê nisso? Vai ter resposta de oração. Vai ter cura, vai ter libertação e vai ter perdão liberado em nome de Jesus. Do versículo 27 ao versículo 33, você que está aqui nessa plataforma e você que está aqui nessa plataforma me assistindo, o que é que aconteceu? Os líderes religiosos perguntam a Jesus com que autoridade ele faz o que faz. E aí ele responde com sabedoria, fazendo outra pergunta que eles não querem responder. E o que é que nós aprendemos aqui, gente? Quem quer manter o controle da própria vida, muitas das vezes, quem quer manter o controle da própria vida, não aceita de jeito nenhum a autoridade de Jesus. Mas a gente precisa entender que Jesus, ele não precisa de aprovação humana. Ele é o Filho de Deus. Porque as pessoas religiosas queriam aprovação, né? Queria que ele se revelasse com que autoridade ele fazia aquilo. E ele não precisava da aprovação humana para fazer o que o Pai chamou ele para fazer. E eu pergunto para você, você já entregou o controle da sua vida para Jesus? Porque se você entregou, ele tem autoridade. Mas ele só reina aonde ele é aceito como Senhor. Porque ali perto dos religiosos, os religiosos não aceitavam ele como Senhor, como Salvador. É como, por exemplo, é como um motorista que não entrega o volante. Que não entrega o volante, mesmo sabendo que vai se perder. Ele não entrega o volante. Não entrega o volante para alguém dirigir aquele veículo. Ele está perdido, mas não quer entregar o volante para alguém que sabe o caminho. É como um motorista que faz isso. Muitas vezes é a nossa vida. A gente não quer entregar o volante da nossa vida para Deus. Deus sabe, gente, como direcionar a gente, mas a gente às vezes não quer entregar o volante para Ele. Saiba que Jesus sabe o caminho. Confie nele, em nome de Jesus. Você crê que Jesus vai governar áreas que você tentou controlar sozinho? Jesus vai governar. Eu creio que Ele está assumindo o volante da tua vida para te conduzir em vitória, em nome de Jesus. Então, Marcos capítulo 11, o que é que nós aprendemos aqui? Jesus entrando como rei humilde,
O que é que nós aprendemos aqui? Deus esperando frutos verdadeiros. O que é que nós aprendemos aqui? A necessidade de limpar o templo, que é o nosso coração, que é a nossa vida. O que é que nós aprendemos aqui também? O poder da fé com perdão. O que é que nós aprendemos aqui, Marcos 11? A importância de reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus não quer só uma recepção bonita. Ele quer transformar tudo por onde passa. Esse é o resumo de Marcos capítulo 11. E eu pergunto para você, você já entregou o controle da sua vida totalmente a Jesus? Ou você ainda tenta manter certas áreas da sua vida nas suas mãos? Eita! Ore assim onde você estiver. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo como o rei da minha vida. Tira toda a aparência vazia. Limpa meu coração e me ajuda a dar frutos. Diga para ele, aumenta a minha fé e me ensina a perdoar. Diga para ele, toma o controle de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tenho um desafio para você hoje. Hoje, escolha hoje uma área da sua vida que precisa ser limpa e entregue a Jesus. Isso mesmo. Uma área da sua vida que precisa ser limpa e entregue a Jesus. Escreva a área da sua vida que precisa ser entregue a Jesus, que precisa ser limpa, na verdade. Escreva e todo dia ore sobre isso. Outra coisa, outro desafio. Libere perdão, se for necessário. Isso mesmo. Libere perdão, se for necessário. Você quer tirar um print? Tira o print agora, porque eu vou fazer a oração final pela sua vida. E antes de fazer a oração pela sua vida, eu gostaria que você tirasse um print para que você possa compartilhar nas redes sociais, você que deseja compartilhar nas redes sociais, tá certo? Vamos lá, vou fazer aqui. Tira o print aí e manda para mim se possível, porque eu nem sempre consigo tirar um print de uma forma que dá certo. Sempre dá errado quando eu vou tirar print. É por isso que eu peço pro pessoal tirar print e mandar para mim. Tira aí a foto, o print. Tirou? Glória a Deus. Você pensou que tinha travado, não foi travou não. Vamos lá, deixa eu orar pela sua vida. Senhor Jesus, Tu és o rei que vem com humildade. Com humildade, mas também com toda a autoridade. Entra, Senhor, na nossa vida e transforma tudo, Pai. Deus, tira a aparência, quebra o orgulho, limpa o templo do nosso coração. Nos ensina, Senhor, a viver pela fé e a perdoar com amor. Seja o Senhor do nosso tempo. Seja o Senhor do nosso templo. Seja o Senhor da nossa casa. Seja o Senhor das nossas escolhas. Reina em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Hosana, eu falei aqui no início, talvez você chegou aqui na metade. Hosana é uma expressão que as pessoas usavam para clamor e adoração. Hosana era uma expressão usada para clamor e adoração, usada para aclamar Jesus como Salvador. Isso mesmo. E a figueira aqui, gente, representa pessoas ou sistemas religiosos que muitas vezes têm aparência de fé, mas não vivem os frutos, que é o amor, a bondade, a paz, a benignidade. E o templo aqui representa o lugar de adoração, né? Um símbolo da presença de Deus. E hoje os nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Amém? E montanha aqui, já que a gente viu falando sobre a montanha. Montanha é um símbolo de obstáculos
ou de problemas grandes, pode ser representado dessa forma, tá certo? É por isso que a Bíblia fala que quando, né, nós temos fé sem duvidar, né, nós podemos dizer ao monte ou à montanha, sai daqui e vá para lá, ou seja, o problema, diz, vá para lá, saia da minha vida, em nome de Jesus. Amém? E a autoridade espiritual? A autoridade espiritual, né, representa aí o poder legítimo que vem de Deus para ensinar, curar e transformar. Essa é a autoridade espiritual, tá bom? Espero e aguardo vocês segunda-feira, se Deus permitir, tá bom? Em nome de Jesus. Segunda-feira continuaremos nosso estudo bíblico, iremos estudar Marcos capítulo 12. Você que está gostando, você que chegou aqui na metade, não se preocupe, esse vídeo vai ficar salvo aqui nessa plataforma que eu estou falando com vocês. Nessa aqui não vai ficar salvo, provavelmente, mas nessa aqui do YouTube que eu estou falando com você vai ficar salvo. Então aproveita, né, e quiser assistir de novo, você assiste. Daqui a 15, 30 minutos ele vai ficar salvo, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Tchau. Até segunda, se Deus permitir.